Um oferecimento Concórdia Home Center, Paraíso Supermercados, High Speed, Internet Fibra Óptica. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena, um oferecimento do Paraíso Supermercados, Concórdia Home Center e High Speed. E a nossa entrevistada de hoje é a bióloga Deisinara Schultz. Seja bem-vinda, falei o nome certo, né? Falou, obrigada. Deisinara, você não é de Nova Andradina. A gente tinha conversado antes, você havia mencionado que está aqui há 5 anos. Como que você parou aqui nas nossas terras? Então, eu sempre fui de estudar muito, né? E acabei que estava numa onda de fazer muitos concursos e acabei sendo chamada no concurso do estado aqui do Mato Grosso do Sul. E aí vim parar em Nova Andradina. Você é natural de onde? Santa Helena, no Paraná. Santa Helena. Quando eu joguei o seu nome no Google para pegar algumas informações além daquelas que você já tinha mencionado, encontrei muitas matérias, fotos, coisas radicais, viagens, mas justamente como você disse, existe a Deisinara estudante, acadêmica, você tem uma experiência também na área de pesquisa com mestrado e doutorado. Você conta um pouco para a gente? Conto sim. Eu fiz Ciências Biológicas, né, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E como eu tinha muito interesse pela pesquisa, eu acabei já engrenando um mestrado. E aí, finalizando o mestrado, eu já fui para o doutorado e eu sempre tive bolsa, né, de estudante. Então, ou de pesquisa, alguma coisa eu levava junto comigo. E acabou sendo como se fosse o meu trabalho, né? Uhum, Era na área de pesquisa, mas como um trabalho também. E então eu já fui obtendo meus títulos de mestrado, doutorado e fazendo os concursos, assim. Aí eu comecei a trabalhar como professora quando eu terminei o doutorado. Eu tive a oportunidade também de fazer um sanduíche, né, como eles chamam, que é fazer parte do doutorado no exterior. Eu fui para a Espanha e eu fiz na Universidade de Alcalá de Henares, que fica em Alcalá, que é perto de Madrid. E foi fazendo minha pesquisa. Depois acabei passando no concurso aqui. Passei em alguns outros também, mas aí eles demoram um pouco para chamar e até hoje não me chamaram nos outros. E eu vim pra Essa cá. experiência na Espanha, você escolheu o país? Como que procede? Não, é que a pesquisa que eu fui fazer, a parte do meu doutorado, ela foi oportunizada nessa universidade, né? E aí o professor que me orientou lá, ele trabalhava com esse assunto, que era fisiologia de plantas, né? E eu acabei fazendo uma análise bem específica. Então, era praticamente lá que eu consegui fazer esse trabalho. Então, eu fui para lá. Nessa parte cultural, qual a diferença assim, que você sentiu? A não ser que você já tenha ido para lá antes, né? O que você falou? Pô, isso aqui é diferente, isso aqui é legal. Tem muita diferença. As pessoas, assim, a cultura deles, a própria universidade. Eu chegava lá de manhã cedo, né? A gente ficava de manhã cedo e não só eu que não morava lá, né, normalmente, mas todos os estudantes passam o dia todo na universidade. E aí lá não é só um lugar para estudar, por exemplo. Eles têm as atividades físicas dele na universidade, ele faz alimentação na universidade, ele faz natação na universidade, tudo é na universidade, assim, é o mundo deles. Aí vai para casa, no outro dia volta de manhã. Era bacana. E aí, assim, assim, na parte cultural mesmo deles, tinha uns eventos que aconteciam. Nossa, é diferente. Lembrando que a entrevista da Deisinara, ela encerra nossa série de entrevistas alusivas ao Dia Internacional da Mulher, e ela foi uma sugestão do professor Claudinei Araújo. Então, se você tem uma sugestão de entrevistado para os nossos próximos programas, basta postar nos comentários que a gente vai atrás e pesca essas pessoas, igual a gente tem hoje aqui a Deisinara. E voltando um pouco para a bike também, até porque o Ney também, eu sei que ele
se arrisca nos pedais também. Como que o ciclismo entrou na sua vida? Você é uma atleta? Na verdade, eu já pedalava antes de vir morar em Nova Andradina. Desde 2012, mais ou menos, eu iniciei a atividade da bike, né? Mas eu sempre fui, assim, muito aventureira. Eu fazia... Em Santa Helena tem o lago de Itaipu. Então, eu fazia canoagem quando era adolescente. Eu já fui vice-campeã paranaense de canoagem. Olha. E aí, por isso que tem esse muquinho aqui. E aí, enfim, a minha vida foi sempre envolvendo esporte. Depois eu joguei handebol, mas handebol eu não era muito habilidosa. E aí iniciei a bicicleta mais tarde, né? Depois de passar esse período do mestrado, do doutorado. Foi durante o doutorado que eu comecei a pedalar. Porque como você fica muito, você estuda muito, né? E aí minha vida estava muito sedentária. Assim, eu estava bem gordinha, agora ainda estou um pouquinho, porque eu acabei de sair da gravidez, né? Mas depois eu fui, desse período do ciclismo, eu fui melhorando, assim. Você vai modificando o seu hábito todo, né? E aí eu iniciei, só que a minha atividade física com a bicicleta lá em Santa Helena era, assim, uma atividade de cicloturismo, né? E quando eu cheguei aqui em Nova Andradina foi muito diferente, porque encontrei o pessoal do Bike Club, né, do Pata de Onça, e eles aqui têm um hábito muito de ir em competições também, né? Sim. E lá a gente não tinha esse hábito, a gente tinha mais, assim, as atividades de passeio. E aí, então, eu pedalava mais nos finais de semana, não era uma atividade, assim, assídua, né? Sim. Mas acontecia, assim, uma vez na semana, nos finais de semana eu sempre pedalava. E acabou que quando eu cheguei aqui eu comecei a levar mais a sério. E aí eu me tornei uma atleta, amadora, né? Mais uma atleta. E aí eu ganhei vários títulos, assim, aqui, com o pessoal aqui. Na Aurilândia, nos eventos que eu fui em Viema, em Jataí, Dourados, vários eu fiquei, assim, bem colocada. No Pata, né? Sim. De Onça. Eu fui com dupla, né, eu e o Thiago, e então foi assim se tornando uma atividade mais séria na minha vida. Para quem não era daqui, você ficou bem habituada à região, né? Conhece na Aurilândia, verdade. Viema, não, conheci pela bike. E eu sempre esqueço de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. O Severino fica puxando minha orelha. Então, você que está assistindo nossa entrevista hoje, aproveita, já se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. E se você não nos acompanha ainda no Facebook e no Instagram, basta digitar Nova Andradina TV, seguir, curtir, compartilhar e marcar os seus amigos. Você falou do seu marido que te acompanhou em algumas competições, né? Ele também mudou para cá, certo? Não, ele já era daqui. Ah, ele já era daqui. Então, o Thiago eu conheci nesse meio aí da bicicleta. Tá brincando? Achei que vocês tinham vindo junto de lá. Não. Conheci ele aqui. Foi em 2019 que eu conheci. Na verdade, eu conheci ele quando eu entrei no Pata, mas que a gente começou, assim, a estar mais junto, a ter uma amizade maior, foi em 2019. Que legal. Foi, recente. Isso dá até para juntar, então, um pouco com a pergunta que eu estava mentalizando antes de parar aqui a entrevista. Considerando toda essa forma que você se ambientou numa região que você não conhecia, o marido que acabou vindo, uma mudança consequente do estilo de vida, o que significa o ciclismo para você? Para mim, ele na verdade é o que me salva hoje, né? Me salva da correria do trabalho, me salva do estresse, me faz bem para meu coração, para minha cabeça. Ele que tem meu círculo de amigos hoje é da bicicleta. Sim. Então, tudo que eu tenho hoje na minha vida é em relação à bicicleta. Que antes lá em Santa Helena, eu sempre tive meus amigos. E hoje eles pedalam também, mas a gente fazia várias outras coisas junto, né? Eles não vieram da bicicleta. Sim. E
nesse tempo já há 5 anos longe de casa, longe, perto assim, né? Mas não dá para ir todo fim de semana, né? Já pensou em ir pedalando para lá? Qual que foi o máximo que vocês chegaram a pedalar junto em quilometragem? A gente foi em um dia, né? Que foi no mesmo dia, a gente foi para Ponta Porã, numa aventura aí, eu e ele. Eu já cheguei a pensar em ir para Santa Helena, mas como eu tenho cachorro, eu tenho gato, não dá para levar todo mundo junto. E eu não iria para lá para ficar pouco tempo. Então acaba que você vai adiando. Quando eu vou, eu sempre acabo indo de carro. Mas ano passado também, no início do ano, eu e o Thiago embarcamos numa aventura de ir para a praia de bicicleta. E aí a gente saiu de Maringá e foi em 6 dias, a gente chegou em Balneário Camboriú. Cara, como que isso vem na cabeça de vocês? Eu nem sei, assim, a gente fez a aventura de ir para Ponta Porã, né? E aí a gente tinha sempre esse negócio, tinha que fazer uma viagem de bicicleta. Hoje a gente já pensa assim, tem que se fazer, tudo envolve a bicicleta nas atividades que a gente faz. Então acaba que a gente falou, vamos pra praia, então vamos de bicicleta. Aí foi, pegamos a bolsa, a gente levou só a muda de roupa, o shampoo e foi. Que é uma coisa idealizar. A gente fala, a gente tem que fazer e esse fazer nunca acontece, né? Mas a gente fez, a gente foi. Muito bacana vocês se conhecerem em meio a vários desafios na parte do atletismo, né, por meio do ciclismo, mas a gente conversou até no WhatsApp quando a gente combinava a entrevista, vocês também passaram por um desafio, têm passado um desafio que é muito recente na vida pessoal de vocês, relacionado a uma condição de trombofilia que você tem. Eu confesso que eu não conhecia, pesquisei depois, mas gostaria que você falasse um pouco sobre essa condição, o que ela afeta, e eu não sei se existe algum sintoma, alguma coisa, para que as pessoas que estão nos assistindo se identificarem possam também ter esse conhecimento. Então, ano passado, quando mais ou menos em julho, né, a gente nem tinha planos assim de eu engravidar nem nada. Inclusive, recente nosso namoro, nossa vida junto, não é assim muito tardia. Então, aconteceu de eu engravidar, foi em julho. E mais ou menos minha gravidez vinha ocorrendo normalmente, eu nunca tive nenhum sintoma de nada, nem minha família não tem nenhum caso de trombose, que seria o que geralmente leva um médico a investigar, né, esses casos de trombofilia. E eu também nunca tinha ouvido falar dessa doença. Não é uma doença, uma condição, né, na realidade, na gravidez. Que ela no meu caso, que é hereditário, que a gente veio descobrindo na gravidez, ela aconteceu de um jeito que a gente não conseguiu fazer o tratamento a tempo, né? A gente iniciou o tratamento e não conseguiu salvar o bebê, né? Aos 6 meses, ele apresentou uma restrição de crescimento, que essa condição que vem da trombose, né? Ela se agrava na gravidez. Então, eu poderia nunca manifestar isso, mas, no caso, a gravidez acabou fazendo com que isso se manifestasse em mim. Mesmo ninguém da minha família ninguém que eu conheça, assim, ou que eu tenha tido contato, falado, você... Em relação próxima, parental. Eu tenho trombose, ou minha avó, minha mãe, assim, né? E acabou que, aos 6 meses, ele começou a ter essa restrição de crescimento, e aí a gente começou a procurar os médicos e tentar resolver e saber o que era, e aí eu fiz milhões de exames, assim, e num deles, hereditário, saiu uma mutação no meu gene, que é uma condição de trombofilia. E aí, levando em consideração toda a condição que estava presente em mim, que era a restrição de crescimento, a minha pressão arterial estava elevada. E ainda, esse exame, os médicos chegaram a esse diagnóstico, né? E aí eu iniciei as injeções. Ele melhorou por um tempo, eu fui até as 32 semanas, que é o início do 8º mês, e inclusive
assim, a gente esperava que ele nascesse e ficasse na UTI, porque a gente sabia que ele ia nascer antes. E o médico falou que 34 semanas ele iria tirar o nenê, mesmo eu não estando com alguma coisa aparente, porque você não sente nada, né? Eu não senti nada. E aí, nas 32 semanas, eu não senti o bebê mexer. E aí eu fui no médico para escutar o coraçãozinho. Eu tinha ido um dia antes, a gente foi no doutor, fez ultrassom, fez o Doppler, né? Que eles avaliam isso pelo Doppler, que é quanto a sua artéria ela tá com resistência. E a minha estava normal naquele dia, um dia antes. No entanto, pode ser, o médico fala que é um evento aleatório, que pode acontecer, um coágulo, ou a minha própria placenta, que ela estava muito, assim, com uma insuficiência muito grande devido a isso, né? O sangue, ele fica muito denso, né? E então, o bebê, ele veio a óbito. E aí, a gente começou esse sofrimento, assim, na verdade, né? Porque a gente esperava trazer ele, mesmo com as dificuldades que a gente imaginava que ia ter, porque a gente descobriu isso. Mas, assim, os médicos não investigam essa condição no início, como todos aqueles exames, toxoplasmose e tudo mais. Eles investigam só se a mulher já teve algum aborto, na verdade, são 3 abortos, né? Que recorrentes atrás do outro, que acontece essa investigação. E também, hoje que tem se estudado mais, né, casos em que a família tem algum caso de trombose. E não tinha na minha, né, nenhuma condição assim. Então, acabou que a gente, na verdade, eu que sou assim, nós imaginávamos uma pessoa saudável, que faz atividade física. E aí, de repente, veio aquela tristeza, assim, aquele medo, aquela angústia o tempo inteiro, né? Eu só chorava, assim, né? Fiquei muito abalada com isso tudo e a minha família também, né? Que tá longe e acabou que, assim, se tornou uma coisa muito difícil pra gente. Hoje eu tô começando a andar de bicicleta, né? Que tá sendo mais, assim, a minha terapia para eu conseguir fazer as coisas de novo, sair do sofá, né? Que nem eu falava que eu tava lá no sofá, que eu não saía, eu só ficava ali e chorava e o Thiago saía para trabalhar e eu tava ali, ele voltava, eu tava ali. Então, eu acho que, inclusive, ele que me incentivou a começar de novo a pedalar. Eu esperei passar a dieta, né, no caso, e a quarentena que eles falam, e aí eu iniciei, faz 20 dias agora que eu tô pedalando de novo, entrei no desafio das meninas aí, e para eu conseguir, assim, tentar melhorar o meu psicológico, né? Sim. E aí a bicicleta eu acho que vai me ajudar de novo. Igual tem um brasão no Sport TV, não é só futebol, o nosso futebol não é só um esporte, né? Vai muito além, né? Quando as pessoas cruzam nas rodovias com aqueles ciclistas, eles não estão simplesmente praticando esporte, né? Exato. Tem muita coisa passando na mente de cada um ali, é uma forma de corpo extravasar, né? É isso. E é muito legal essa parceria de vocês, né? Tanto a questão de vocês terem se conhecido, esse apoio agora também, né? Com certeza. E sobre desafios, né? Você mencionou sobre o desafio do Pato de Onça para Elas. Você é uma das idealizadoras do projeto, né? Que inclusive termina nessa semana que a gente está veiculando a entrevista. Espero que você esteja entre as primeiras colocadas. Na verdade não tem uma colocação, era só finalizar os 500 quilômetros ou 800 quilômetros, né? E aí, mas tem meninas que pedalam muitos, né? Tem uma moça, inclusive, de Campo Grande, uma senhora já, que ela tá super, assim, como que eu posso dizer, empolgada no desafio e tem incentivado, na verdade, várias meninas a participar, a levar o pedal mais a sério, como uma atividade mais corriqueira, né? Porque de nada adianta também eu fazer
uma atividade uma vez na semana, né? E o resto da semana eu não levar ela como uma coisa mais... não só um passeio, né? Sim. Na verdade, é uma atividade física. E vai melhorando a sua saúde, vai melhorando tudo. E o desafio está sendo, acho, não só para mim. Eu, com certeza, não vou estar entre as primeiras, porque eu estou iniciando agora. Para mim, na verdade, está sendo bem difícil, assim, começar. É como se eu começasse do zero a bicicleta, porque eu estava num nível mais avançado, assim, de treino, né? De uma coisa um pouco mais séria. E aí eu voltei a pedalar agora e eu me sinto muito devagar, assim, né? Mas eu sei que faz parte desse processo que eu estou vivendo. E que talvez eu volte a andar igual eu andava antes, eu não sei. Mas eu só posso agradecer, assim, a bicicleta, né, na minha vida. Que é uma terapia e eu sei que um monte de mulher agora vai levar isso como uma atividade física, assim, semanal, não sei, que não seja só como um passeio, uma vez, um hobby, uma coisa assim, seja uma atividade física mesmo, para a saúde. Além dele nos ajudar a lidar com essas coisas, com os nossos conflitos internos, também nos coloca como exemplo para os outros, né? Você mencionou essa senhora de Campo Grande, eu fiquei me imaginando sentado num sofá com toda a saúde, juventude por hora, né? Estou fazer 32 anos e o tempo que eu estou perdendo às vezes, enquanto tem galeras assim passando altos perrengues, assim, muita luta, muita dificuldade, superando muitos desafios pessoais e não se deixando entregar. O exemplo que esse pessoal do ciclismo, principalmente aqui na nossa região, que é bem forte, passa, né? Isso. E isso personificado nessa entrevista agora com o seu depoimento. Né? Com certeza. E assim tem vários. Aqui de Nova Andradina, de Campo Grande, de Ivinhema. Eu sei que tem muitas meninas aí. Até de Minas Gerais tem uma menina que está participando. Tem de Santa Helena, minhas amigas também que estão participando. Então, assim, incentiva todo mundo a pedalar e participar, né? E o Bike Club também está incentivando porque está trazendo troféu para as meninas que finalizarem, né? Então você pode ou fazer os 500 km no mês ou os 800. E assim finalizou, terminou, mesmo que você faça mais, né? Você já ganha o seu troféu. E é bacana que é um meio de continuar fomentando o ciclismo no período de pandemia também, que não pode mais fazer aquelas aglomerações de ciclistas, né? Cada um vai tranquilo no seu ritmo, na sua atividade. Não é um evento, né? Sim, foi uma baita ideia, parabéns. Legal. E já que a gente está encerrando o mês da mulher, a gente falou sobre desafio de ciclismo, desafios pessoais, desafios profissionais, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem enquanto mulher, enquanto mãe que você é, sim, enquanto professora, enquanto ciclista, para que todos possam te ouvir, te assistir. Então, na verdade, a minha mensagem é que as mulheres, né, as meninas, as jovens, as mais velhas, que elas sempre tenham vontade de ser elas mesmas, fazer o que elas quiserem. Se elas sentem vontade de pedalar, elas pedalem. Se elas sentem vontade de correr, elas corram. Eu quero mais ficar na minha casa, tranquila também, fique em casa tranquila, porque mulher faz o lugar dela é onde ela quiser, né? E assim, eu sinto que muitas meninas na escola, eu como professora, né, sempre vinham, me perguntavam, professora, como que foi? Como que é o pedal? Como que é a bicicleta? Como que é a sua vida? Onde a senhora estudou e tal? E assim, então a gente serve muito de exemplo para as pessoas, né? E eu quero servir de exemplo bom. E eu espero que eu seja um exemplo bom para as meninas aí, para as mulheres também. Assim como eu tenho outras mulheres que eu tenho de exemplo também. E a minha mensagem é que cada uma siga seu caminho, faça suas coisas. Não deixe a vida de lado, né? Pense na sua saúde. A gente sempre passa por obstáculos que nem... Hoje eu tenho às vezes eu pensava assim, logo que eu perdi o bebê, assim, eu pensava, nossa, mas o que eu fiz, né? Porque logo eu... comigo, e aí, e assim, hoje eu penso que eu tinha que passar por isso. E logo
eu acho que vai ter uma graça e vai ser diferente. Eu sei que hoje todo mundo passa por algum desafio, né? E esse é só mais um. E todas as mulheres aí têm que ser forte e levar a vida em frente e superar aí os desafios, né? A gente tem tantos no emprego, no salário, na vida pessoal, e chegar em casa, fazer o trabalho da casa. Então, às vezes a gente deixa a gente de lado, né? Então a gente tem que se cuidar também. Muito obrigado pela entrevista e mais uma vez. Eu que agradeço. Parabéns. Pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. E você já sabe, se quiser assistir o nosso programa novamente, basta acessar novaandradina.ms. E se você quiser sugerir o nosso próximo entrevistado, é só postar nos comentários, compartilhar, se inscrever no nosso canal e tudo mais que vocês já sabem de cor. Até a próxima semana.